Amém. Então, gente, vamos começar. Fazer uma oração para a gente começar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo estudo de hoje. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos atraiu até aqui para estudarmos a Tua palavra que é viva, a Tua palavra que é eficaz, a Tua palavra que nos edifica, que nos consola, que nos orienta, que ilumina os nossos caminhos. Nós estamos diante da Tua palavra mais uma vez. Te peço, ó Pai, que nosso coração possa sair daqui com mais sede pelo Senhor, com mais vontade de buscar o Senhor, crendo mais no Senhor, mais confiante no Senhor, Deus. Que nosso coração possa sair daqui mais sedento pelo Senhor, pelo Teu reino, pela Tua vontade. Que o Senhor possa falar conosco mais uma vez nesse estudo bíblico. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Miqueias capítulo 4. Miqueias capítulo 4. Miqueias capítulo 4, nós estamos estudando os profetas menores, estamos no capítulo 4 de Miqueias. Miqueias que foi esse profeta do Senhor, contemporâneo ali de Oséias, de Isaías, só fazendo uma breve recapitulação, de Amós. Alguns estudiosos acreditam que Miqueias, ele era um agricultor, um homem simples, assim como eram muitos homens do Antigo Testamento. Homens simples, muitos homens eram pastores de ovelhas, boiadeiros, homens simples que foram usados pelo Senhor, e tudo indica que Miqueias era esse lavrador. Miqueias falou no final ali do século 8 a.C., mais ou menos no ano 700 ali antes de Cristo, que ele profetizou. Uma breve recapitulação. Havia 12 tribos de Israel, se dividiram depois que Salomão morreu. 10 tribos começaram a se chamar Reino de Israel, tribo de Israel, e 2 tribos começou a ser chamada de Reino de Judá, tribo de Judá. Então, das 12, 10 ficou ao sul, né, o Reino do Sul, governado ali por Roboão, de Judá. 2, né? Outras 10, Reino de Israel, a tribo de Israel. Teve ali o seu início com Jeroboão. Essas 2 tribos, esses 2 reinos. Então, cada um aí ficou com uma parte. E foi nesse Reino do Sul, o Reino de Judá, que iniciou ali com o governo de Roboão, que viveu esse profeta que nós estamos estudando, o profeta Miqueias. Então, Miqueias, ele exerceu seu ministério durante um período em que Israel ainda existia, né? As 10 tribos de Israel ainda existiam, mas seria julgado, ia cair, né? Debaixo do julgamento do Senhor ali, ia ser invadido, enquanto Judá continuaria existindo aí por mais um século e depois iria ser invadido pela Babilônia também, pelo juízo de Deus. Então, Miqueias, ele falou nesse período, né, que estava passando essas 2 tribos. Nós estamos no capítulo 4, e a leitura do capítulo 4 aí é um pouco diferente da leitura dos outros 3 capítulos, né, que vocês já estão estudando. Nos capítulos iniciais 1, 2 e 3, a gente vai ver claramente o anúncio do juízo de Deus para aquele tempo. Então, no capítulo 1, 2 e 3, a gente vai perceber ali que o profeta vai expor o pecado do povo e a sentença por causa dos pecados que eles cometeram durante muito tempo. Capítulo 1, 2 e 3. Já aí no capítulo 4, que vocês abriram comigo, a gente vai perceber que há uma linguagem semelhante à linguagem do profeta Zacarias e também a linguagem de um livro que a gente bem conhece, que é o livro de Apocalipse. Por quê? Miqueias capítulo 4 é uma leitura profética. A gente vai perceber aí que Miqueias, no capítulo 4, ele aponta para alguns acontecimentos ali da época, mas também Miqueias, ele vai apontar para uma esperança futura. Então, quando nós lemos Miqueias, a gente vai ler sempre com esse entendimento. É uma profecia para aquele tempo, né? O que iria acontecer com aquele povo naquele tempo, mas não para por aí, né? Também estava falando de um acontecimento para além daquele tempo. E a gente vai entender que ele estava falando de um acontecimento assim, de uma época que iria chegar ainda
E essa época seria a época do Messias. E nós iremos entender como isso vai ser construído. Ou seja, a grande ênfase de Miqueias capítulo 4 é falar da igreja do Senhor. É falar do povo de Deus como um todo e não somente dos judeus, da tribo de Israel e de Judá. É falar do povo de judeu como um todo, ou seja, da igreja do Senhor. O que a igreja do Senhor experimentaria, o que os judeus iriam experimentar, mas também o que o povo de Deus experimentaria. Por isso que eu até falei lá no grupo lá, que a gente ia ver sobre a esperança da igreja, mesmo lendo aqui um profeta menor do Antigo Testamento. Então, os comentaristas falam que a grande ênfase de Miqueias, de fato, é apontar para frente. Apontar para frente. E se a gente fazer uma aplicação para nós, é como acontece hoje conosco também. Por exemplo, nós temos a palavra de Deus hoje, né? Nós lemos a palavra de Deus. Nós temos contato com essa palavra que tanto nos instrui, que tanto nos alimenta. Mas, olhando para a palavra de Deus, ela aponta e aponta para o futuro. Olhando para a palavra de Deus hoje, nós aprendemos o que acontecerá conosco lá na frente, né? Nós olhamos para a palavra de Deus e não somos direcionados somente sobre aquilo que vai acontecer conosco e o que pode acontecer conosco no nosso dia a dia, não. Nós olhamos para a palavra de Deus e conseguimos enxergar o nosso futuro, que já está decretado por Deus. Nós sabemos o que nos espera como povo de Deus, porque a palavra de Deus diz. Então, por isso que é um pouco também que acontece conosco hoje. Lemos a palavra de Deus e temos consciência e convicção do que acontecerá conosco. Por quê? Nós vivemos hoje em um período. O período é entre a primeira e a segunda vida de Cristo. Nós estamos vivendo nesse tempo, né? E nesse tempo nós entendemos que o reino de Jesus foi inaugurado na vinda dele. Ele inaugurou o reino, mas nós estamos aguardando a consumação que será no seu retorno. Então, por isso que nós vivemos aqui, aprendemos hoje da palavra de Deus, mas também nós aguardamos aquilo que está por vir, e é isso que Miqueias vai nos ensinar. Então, a divisão desse capítulo é em 3 partes, né? São em 3 partes, do versículo 1 a 5, do versículo 6 a 8 e do versículo 9 a 13. Essa é a divisão do capítulo. Se você ler comigo aí no final do capítulo 3, versículo 12, vamos começar a expor o texto. Miqueias encerra aí, anunciando a ruína de Jerusalém e o juízo sobre Israel. O texto vai dizer, versículo 12 do capítulo 3: Portanto, por causa de vocês, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um montão de ruínas, e o monte do templo uma colina coberta de mato. Isso aqui é uma sentença. O juízo de Deus sobre Israel. Nessas palavras. Aí, agora no capítulo 4, ele vai passar a falar da esperança e do renovo do povo de Deus como um todo, não somente da nação de Israel, que de fato seria restaurado, porque aqui a nação de Israel seria levada ao exílio. É isso que o contexto está dizendo. Mas, como eu estou dizendo, vai se aplicar para os nossos dias também. Até porque, se a gente olhar para esse texto de forma, de alguma forma literal, a gente não vai encontrar uma espécie de coerência histórica, porque Deus falou que ia libertar esse povo. Depois de 70 anos exilados, eles foram libertos. Mas os conflitos continuaram muitas vezes. Então, eles foram libertos do cativeiro, mas continuaram experimentando algum tipo de aflição, algum tipo de conflito. Por isso que nós entendemos lendo Miqueias que a promessa aqui de libertação se estende para os nossos dias de hoje, onde o povo de Deus será liberto de forma total e plena, tudo que possa nos afligir. Esse é o pano de fundo aqui desse texto, ou seja, a visão é espiritual. A visão é espiritual. E aí, no capítulo 4, então, como que a gente consegue entender? Vai iniciar da seguinte forma, capítulo 4, versículo 1. Nos últimos dias, né, diz aí o texto. Então, como se vê em Daniel, em Zacarias e principalmente em Apocalipse, quando a gente fala nos últimos dias, ou os últimos dias, é o período que nós estamos hoje.
entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Então, quando você lê na Bíblia últimos dias, nós entendemos teologicamente que é esse tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos nos últimos dias. E nesses últimos dias é o tempo que a igreja é perseguida. Nesses últimos dias é o tempo que a igreja, que mataram diversos profetas do Senhor. Pessoas testemunharam de Cristo e morreram testemunhando de Cristo. E ao mesmo tempo, é o mesmo momento, é o tempo, né, esse tempo, últimos dias, é o momento que Cristo está exaltando o seu povo. Ao mesmo tempo que a igreja é perseguida nesses últimos dias, que nós sabemos que está sendo perseguida, que a gente viu no decorrer da história como a igreja foi perseguida, é o tempo que o evangelho está se expandindo. A gente viu isso em Apocalipse, né? Que ao mesmo tempo que o evangelho ele cresce, a igreja é perseguida e vai crescendo, o evangelho vai se expandindo. Ou seja, os discípulos começaram a anunciar a palavra de Deus, os discípulos com Jesus, o evangelho foi se expandindo. Aí chega em Pentecostes capítulo 2, a palavra de Deus é difundida, e aí Paulo ele é chamado para ser apóstolo aos gentios, o evangelho sai ali, né, do povo judeu, se estende para todas as nações. Olha o evangelho se expandindo, e ainda assim a igreja estava sendo perseguida, mas perseguida e ao mesmo tempo estabelecida. Vocês conseguem entender que as duas coisas andam juntas? A igreja é perseguida, mas o evangelho é avançando. Tem uma frase que ela é de um dos pais da igreja, se eu não me engano, diz que assim, ó, eu te esqueci, eu lembrei, olha só. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Olha só que interessante. Ou seja, quanto mais mata os crentes, persegue os crentes, mais a igreja vai se expandindo. É a igreja. Nós cantamos assim, não cantamos? Nada vai parar a igreja do Senhor. E não vai, de fato. Quanto mais mata os crentes, mataram os crentes no decorrer da história, mais a igreja crescia, mais surgiam novos crentes. É isso, né? Ninguém vai parar, ninguém tem o poder de parar a igreja do Senhor. E aí, nos últimos dias, é esse tempo que nós estamos vivendo. Aí o profeta está dizendo, nos últimos dias, ou nesse período, o monte do templo do Senhor, versículo 1 ainda, será estabelecido no alto dos montes, e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão os povos. Olha que linguagem diz. Irmãos, como eu disse, aqui é um livro profético, e aqui também há uma linguagem figurada. Se aplica no contexto, mas a aplicação se estende, como eu disse. É um livro profético. Então, aqui não está descrevendo uma elevação física da montanha, quando diz que o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes. Aqui, porque o texto diz nos últimos dias, ou seja, qual que é o período? O período que o evangelho está crescendo. Nesses últimos dias, que a igreja está sendo estabelecida, terá, né, uma expansão, ou seja, em outras palavras, aqui está falando da exaltação moral, espiritual e da autoridade do reino de Deus. Né? Como eu disse, o reino do Senhor Jesus, ele começou a pregar o reino ali, começou a estabelecer o seu reino na sua vinda, e a sua vinda se iniciou nessa expressão dos últimos dias, e o texto está dizendo que nesse tempo, o monte do templo do Senhor será estabelecido nos altos montes, ou seja, o reino de Deus terá essa autoridade. Haverá uma exaltação, uma expansão do reino de Deus nos últimos dias, nos dias que nós estamos vivendo. É verdade, iniciou com Cristo e a igreja está crescendo, a igreja está rompendo. Tem um teólogo comentando esse texto, ele diz o seguinte, que Deus está anunciando o fim da antiga economia, assim, do antigo povo de Deus, ou seja, da igreja judaica, ele coloca essa igreja judaica aqui, entre aspas, né? E o levantamento da igreja de Deus para todas as nações. Então, nesse sentido, que o templo do Senhor será estabelecido nos altos montes, será expandido, a palavra do Senhor vai expandir para todas as nações. Quando? Nos últimos dias, diz o início do versículo 1. E por que eu digo isso? Nos últimos dias, isso vai se estender, o tempo que nós estamos vivendo hoje. Porque nós sabemos que os judeus, eles tinham privilégios. Eles tinham privilégios. Quais privilégios que eles tinham? Deixa aberto aí comigo, mas vai também para Romanos capítulo 9, versículo 4. Romanos 9, 4.
O texto vai dizer, Romanos 9:4. Olha os privilégios que o povo de Deus tinha. 9:4 vai dizer, são israelitas. Aí o texto continua afirmando, a eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Aí continua falando desse povo, Paulo falando, deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para sempre, amém. Olha só, olha o privilégio que é a nação. Em outras palavras, com a vinda de Cristo aqui, esses privilégios, eles passam a ser proclamados ao mundo inteiro por meio da igreja. Quem que entende? Era para esse povo tinha esses privilégios. Agora, quem que é a nação santa? Sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quem que é, gente? É a igreja. Pedro diz isso, não é verdade? Ou seja, nação santa não é aquele povo somente hoje, com a vinda de Cristo, que foi escolhido. Não, nós, a igreja é a nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então perceba que como que vai expandindo, né? Esse é o grande plano do Senhor. Por isso que no versículo 2, voltando lá para Miqueias, versículo 2 do capítulo 4, o texto vai dizer, muitas nações virão e dirão, venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. A gente faz a leitura desse texto, como eu disse, de maneira histórica, mas também tem uma aplicação futura. De maneira histórica aqui, Sião, Jerusalém, era o centro da adoração. Ali estava o templo. Na profecia messiânica, que é essa profecia de Miqueias capítulo 4 aqui, Sião passa a representar o reino de Deus estabelecido por Cristo. E no Novo Testamento, esse reino é composto por todos aqueles que pertencem a Cristo. Nós fazemos parte do reino de Deus. Então, quando Miqueias afirma aí que de Sião sairá a lei, ele parte da Jerusalém histórica, mas profetiza uma realidade muito maior. Ou seja, que no reino do Messias, a palavra de Deus sairia de Sião para alcançar todas as nações. A palavra do Senhor sairia de Sião para alcançar todos os povos. Essa promessa aqui, irmãos, que vocês viram comigo, começou a se cumprir em Cristo, foi difundida pela igreja por meio da pregação do Evangelho e será consumada plenamente na consumação dos tempos, no fim dos tempos. É isso que está acontecendo. Começou a ser pregada, saiu de Sião, o reino do Senhor está se expandindo para alcançar todos os povos até quando será plenamente consumado no fim dos tempos. E se a gente perceber, é exatamente isso, né, que a gente tem visto desde a primeira vinda de Cristo. É o Evangelho se expandindo. Homens perseguem a igreja, os reinos tentam destruir a igreja, mas ela continua crescendo, como eu disse. O Evangelho continua se expandindo. É verdade, irmãos, como até preguei no domingo passado, existe muito joio no meio do trigo. Existem falsos profetas, mas ainda assim a igreja continua crescendo, sustentada pelo Senhor. Continua crescendo porque é o Senhor quem sustenta a sua igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Continuar se expandindo, vai continuar se expandindo, vai continuar rompendo. O Evangelho vai continuar sendo proclamado. Há muita perseguição, cristãos ainda estão sendo mortos, mas a igreja ainda vai continuar rompendo. Então Miqueias, irmãos, está apontando para essa restauração muito maior. Além da restauração histórica que iria acontecer, aqui no contexto, novamente, o povo seria levado a cativeiro. Aqui está falando da restauração histórica, mas vocês vão perceber que aponta para uma restauração muito maior, né, que passa do limite do tempo aqui, do contexto aqui. Por isso que é uma linguagem, né, ou um texto profético. Então percebam, irmãos, que nos versículos 2 e 3 aí,
profeta vai falar desse poder atrativo do povo de Deus, desse poder atrativo que a igreja terá. Porque o texto vai dizer, ó, versículo 2: muitas nações virão e dirão: venham e subamos ao monte do Senhor e ao templo de Deus de Jacó. Muitas pessoas, muitas nações virão e dirão. Hoje a casa de Deus, irmãos, é quem que é? Vocês. Vocês são templo do Senhor, vocês são habitados pelo Espírito Santo de Deus. Vocês, como igreja que eu digo, vocês são a habitação do Senhor, vocês são morada do Senhor, Cristo habita em vocês. Então, em outras palavras aqui, é isso que o texto está dizendo, né? Que a igreja vai ser essa que vai pregar e pessoas se converterão. Muitas nações virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó. A igreja é esse templo hoje. E muitas pessoas estão se convertendo nesses últimos dias, como diz o versículo 1 que vocês estão acompanhando comigo. Lembre-se de Atos capítulo 2. Quando o evangelho é pregado, o povo começa a convergir, a se converter, e aí eles perseveravam no templo. Esse povo em Atos capítulo 2 vai dizer que se reuniu de casa em casa, é verdade? Atos capítulo 2, versículo 42 também fala, né? E enquanto eles se reuniam de casa em casa, enquanto eles pregavam o evangelho, o que Deus fazia? Quem que lembra? Acrescentava as pessoas que iam sendo salvas. Enquanto eles pregavam o evangelho, anunciavam o evangelho, Deus ia acrescentando as pessoas. Então, ao longo de Atos, a gente vê essa dinâmica. A palavra de Deus é pregada, as pessoas vêm. A palavra de Deus é pregada, as pessoas têm os seus corações abertos. A palavra de Deus é pregada, as pessoas são salvas. E é essa dinâmica aqui que Miqueias está apontando, né? Essa dinâmica. Muitas nações virão, venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo de Deus de Jacó. Aconteceu isso. Aconteceu. Historicamente falando, depois do cativeiro, muitos fizeram isso. Mas a gente vai entender que aponta para uma realidade futura. Porque observe novamente o versículo 2 aí, ó. Muitas nações virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Olha só. E Atos capítulo 2 mostra exatamente isso. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O Senhor Jesus ordenou que fizéssemos discípulos. Então, ou seja, vão subir à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Então, muitas nações virão e dirão: vamos ao templo do Senhor, vamos à casa do Senhor, para que na casa do Senhor a gente aprenda dos caminhos do Senhor. Não é isso que a igreja faz, gente? Muitas pessoas são transformadas pelo Senhor, e essas pessoas são instruídas aonde? Na igreja. Essas pessoas são edificadas aonde? Na igreja. Porque o que é a igreja hoje? É a habitação do Senhor, é a morada do Senhor. Na igreja há cura, libertação, acima disso a salvação, porque Deus está lá. E as pessoas, elas estão sendo chamadas. Pessoas estão sendo mortas por causa do evangelho, do outro lado do mundo, não aqui estão. Mas muitas pessoas também estão sendo chamadas. Sempre foi assim. E aí o texto no versículo 3 diz: com isso, ele julgará entre muitos povos e corrigirá as nações poderosas e distantes. Então, Miqueias aqui, ele apresenta uma visão que não se cumpriu literalmente na história de Judá, mas que cumpre em Cristo e no seu reino. Porque está sendo manifestado hoje, né, na igreja, e que será plenamente consumado no novo céu e nova terra. Por quê? Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e distantes. Não se cumpriu de forma literalmente. Vai se cumprir de forma plena esse julgamento no retorno do Senhor Jesus. Aí sim, o julgamento será pleno. O juízo, de fato, de Deus será total. Então, começou a se cumprir em Cristo e seu reino, é manifestado hoje na igreja a disciplina do Senhor, mas de forma plena o juízo entre muitos povos e a correção
será no retorno do Senhor Jesus. E o que mais vai acontecer nesses últimos dias, ou tem acontecido para nós nos últimos dias? O profeta está falando, nos últimos dias isso tudo vai acontecer. Ou seja, na vida do Messias isso tudo vai acontecer, e é o que nós experimentamos hoje. A gente tem experimentado pessoas sendo atraídas pela igreja. Além disso, a gente tem experimentado pessoas sendo instruídas pela igreja. E além disso, nós temos experimentado aí o que diz o versículo 3, a continuação. Nação não levantará a espada contra a nação, nem aprenderão mais a guerra. Não é isso que acontece conosco? Quando nós começamos a fazer parte do reino de Deus, pessoas que eram inimigas de Deus, consideradas inimigas de Deus, começam a ter o que hoje? Paz com Deus. Romanos 5, versículo 1 diz que nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Éramos inimigos de Deus, temos paz com Deus. E aí, aqueles que têm paz com Deus, eles se tornam o quê? Irmãos em Cristo. Fazemos parte da família de Deus, temos paz com Deus e nos tornamos agora irmãos em Cristo. E esses irmãos não fazem o que querem. Esses irmãos, eles têm um Pai Celestial e também eles têm um Senhor, que é o seu Salvador, mas ele é Senhor. Então esses irmãos que passam a ter paz com Deus, vivem sob o governo de Deus, a autoridade desse Senhor. E nessa dinâmica, nesse reino, há perdão, o Senhor nos perdoa, na oração do Pai Nosso, nós somos ensinados a pedir perdão ao Senhor, diariamente. Nos perdoou, não há mais condenação para aqueles que pertencem a esse reino, mas o exercício do perdão é diário na vida da igreja, é verdade? Mas também a correção. Há perdão nessa dinâmica, sendo igreja, mas também a correção. A correção, mas também na dinâmica do reino, a transformação. É isso que acontece na igreja. E nesse reino que nós estamos inseridos, a igreja do Senhor aqui, Deus nos chama para o serviço. Deus chama para o serviço. Como que Ele nos chama para o serviço? Se vocês perceberam os talentos que vocês tinham antes, como vocês andavam antes, vocês usavam o que vocês sabiam fazer, muitas vezes, para alimentar o orgulho. Vocês usavam os talentos que vocês tinham para alimentar a ambição, os próprios interesses. Agora, os talentos que nós temos, eles se voltam para a glória do Senhor, eles se voltam para agradar o Senhor, eles se voltam agora e passam a ser a serviço do reino. Então, nação não levantará a espada contra nação e nem aprenderão mais a guerra. Ou seja, o reino do Senhor veio. O que o Senhor requer de nós? Ele quer que a gente seja pacificador, Ele quer que a gente seja manso, Ele quer que a gente largue a espada. Não foi isso que Jesus fez com Pedro, pegou a espada? O reino do Senhor, ele trabalha de uma outra forma. Então, ao mesmo tempo que nós temos paz com Deus, nós somos pacificadores, né? A nossa batalha, a nossa luta, diz o apóstolo Paulo, não é contra carne nem sangue, né? A nossa luta é espiritual. Por isso que o texto diz, nação, nesse tempo, não levantará contra a nação. Nos últimos dias, esses últimos dias são os dias que nós estamos vivendo hoje. Não se levantará contra a nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas aí que eu disse com vocês no início do estudo, eu disse que esse texto, ele fala de uma realidade que nós estamos vivendo hoje, que são os últimos dias, mas também fala de uma realidade, que é a realidade da volta de Cristo. Por que eu estou falando novamente isso? Porque o texto diz, nem aprenderão mais a guerra. Mas tem guerra ainda, não é verdade? Tem guerra ainda. Nação ainda mata nação aí, a gente está vendo lá, Israel sempre lá. Bomba, ou seja, Cristo iniciou o seu reino, o seu reinado, mas não na sua totalidade. O reino do Senhor Jesus iniciou na sua primeira vinda, já está manifestado hoje, mas vai se cumprir de maneira geral. É o que nós chamamos, né, na teologia, é o reino do já, mas ainda não. Já iniciou, mas
ainda não na sua totalidade, vai ser estabelecido de forma plena no retorno de Cristo. Por isso que a gente tem que fazer ter essa leitura aqui nesse texto. É uma leitura profética que vai falar dos últimos dias, mas aponta para uma realidade depois da volta do nosso Senhor. Olha só, olha como essa profecia não diz respeito a essa época especificamente, essa época que nós estamos vivendo, e nem no contexto lá. Por quê? O texto diz no versículo 4: mas cada um se assentará debaixo da sua videira e da sua figueira, e não haverá nem haverá quem os atemorize, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Novamente, o povo de Israel aqui, que estava vivendo nesse contexto, o contexto histórico aqui, depois que eles foram livres do exílio, dos 70 anos aqui, o Israel desfrutou de uma paz, mas não desfrutou de uma paz completa. Vieram vários conflitos. Então, o povo de Israel, eles nunca viveram uma paz, um tempo de descanso literal, como descrito aqui. Aqui, o texto está dizendo, está querendo dizer, né, quando você sentará debaixo da sua figueira e debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, significa ser protegido e desfrutar de uma paz. Desfrutaram, mas não de forma total. Desfrutaram, mas não de forma plena. Como eu falei, depois da libertação do cativeiro, vieram vários conflitos. E essa paz que o texto está dizendo aqui é uma paz maior do que essa. Por isso que está apontando, o texto está falando, tem um contexto histórico, novamente, mas fala também para uma realidade da igreja futura. Porque essa paz vai para além. Porque o texto diz, gente, não haverá quem os atemorize. Depois do exílio, de ser liberto do cativeiro, Israel enfrentou muitos temores, muitos conflitos. A igreja vive aqui confiante no Senhor, mas nós passamos por aflições, sim ou não? Nós temos essa vida ainda. Temos medo muitas vezes, vemos muitas coisas que atormentam o nosso coração. Só que aqui o texto está dizendo que quando nos assentarmos debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, não haverá quem os atemorize. Está vendo que isso aponta para uma realidade futura, que a igreja, ou melhor dizendo, que o povo de Deus na sua totalidade ainda vai experimentar? É uma paz maior. Né? Aqui nós temos paz com Cristo. Primeiro, como eu disse, nós temos paz com Deus, né? Por meio de Cristo Jesus, mas ainda assim existem guerras hoje. Mas quando Cristo voltar, não haverá mais medo, quando Cristo voltar de fato, não haverá quem nos atemorize. Quando Cristo voltar de fato, não haverá mais violência. Quando Cristo voltar de fato, não haverá mais morte. Quando Cristo voltar de fato, irmãos, a gente vai desfrutar de uma perfeita segurança nesse sentido. E não haverá quem os atemorize. E a razão é simples. Por que que a gente vai desfrutar dessa paz perfeita? Por que que esse dia vai chegar? Por que que a gente vai chegar em um lugar que não haverá quem vai nos botar medo mais? Por que que a gente vai desfrutar desse ambiente de uma segurança plena, que o nosso coração nunca mais sentirá medo mais, nunca mais vai haverá choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais lágrima derramada por causa de... Por que que a gente vai chegar? Por que que a gente pode ter a certeza? Deus está usando um profeta para fazer uma promessa ao povo dele. Vocês que estão aqui hoje são o povo do Senhor, creem em Cristo, são o povo do Senhor, fazem parte do reino do Senhor. E a promessa do Senhor para a igreja dele, que se reúne aqui hoje, quarta-feira, é que nós estaremos em um lugar, nos assentaremos debaixo de sua videira e debaixo da sua figueira, ou seja, em um ambiente de completa proteção e descanso. E nesse lugar que nós estaremos, não há quem nos atemorize, e nós estaremos nesse lugar, porque o versículo 4 diz aí, ó, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Olha só. Vocês, ou você, igreja, experimentará desse descanso independente
das circunstâncias da história. A gente pode olhar aí para fora e falar assim: como que isso vai acontecer? O mundo só piora. E de fato, o amor de muitos esfriariam. Isso é bíblico. Eu não estou vendo solução. Entra governante, sai governante. O povo é roubado. O pobre, cada vez fica mais pobre. Tem uma música assim, né? Gente, tá difícil demais viver aqui. Mas há uma certeza para o povo de Deus, que independe das circunstâncias. E nós podemos ter essa certeza porque o texto bíblico diz: a boca do Senhor dos exércitos o disse. A palavra de Deus, que é irrevogável, que está dizendo. Nós podemos ter essa certeza, independente do que a gente experimentará aqui, sendo igreja do Senhor. Nós iremos para um lugar, irmãos, que haverá descanso total. Você tem medo hoje de algumas coisas, mas esse lugar aqui, irmão... Nossa, ele me deu uma pipoca ali, mas não me deu água, não. Não haverá... Tá aqui, Marcelo, desculpa. Peguei aqui, esqueci de colocar aqui. Não haverá mais tormento para a nossa vida, irmãos. Olha que bênção. Olha o que espera a igreja do Senhor. É a certeza, irmãos, que nós podemos ter aqui como igreja do Senhor. Não está acabado. Não está acabado. O versículo 5 continua dizendo. Corri aqui. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus. Mas quanto a nós, andaremos em nome do Senhor, nosso Deus, para todo o sempre. Olha que interessante. Nos últimos dias, está dizendo, né? Não esquece que é uma profecia para os últimos dias, né? O texto está dizendo: porque todos os povos andam, cada um em seu nome, em nome do seu Deus. Mas quanto a nós, irmãos, perceba que não é exatamente aquilo que Paulo desenvolve em Romanos. Os homens, muitas vezes, estão entregues aos seus próprios corações, vivem na vaidade desse mundo, seguindo o desejo dos seus corações, não é verdade? Muitos andam dessa forma, e no fim será como palha que o vento dispersa. Mas algo diferente acontece com o povo de Deus. O profeta diz: porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, seguindo o seu coração, segundo as suas paixões. Aí o texto diz: quanto a nós, quem somos nós, irmãos? Aquele que Deus escolheu, aquele que Deus chamou, aquele que Deus começou a boa obra, aquele que é habitado pelo Espírito Santo, a igreja do Senhor. Quanto a nós, nós andaremos em nome do Senhor nosso Deus, e isso será para todo sempre, diz o texto. Diz o texto. Muitos andam seguindo seus corações. Quanto a nós, andaremos em nome do Senhor nosso Deus para todo sempre. Percebam que dos versículos 1 a 5, Miqueias, irmãos, está falando de uma cidade, Sião, não é verdade? Falou de Sião. E é interessante fazer a ligação com Apocalipse. Porque quem que é a cidade lá em Apocalipse? É a igreja. A cidade que desce é a igreja do Senhor. Se você abrir comigo, Apocalipse capítulo 21, versículo 1 e 2. Apocalipse 21, versículo 1 e 2. Olha só, o texto aqui está falando de uma cidade, né, do versículo 1 ao versículo 5. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 e 2. O texto vai dizer: e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também, aqui João tendo a visão, né? Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. De quem que o texto está falando lá em Miqueias, gente? De Sião, a cidade de Jerusalém. E aqui no texto está falando que a nova Jerusalém vai descer do céu
da parte de Deus. Preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo, irmãos. Quem que é a noiva do Senhor Jesus? A igreja. Perceba que esse texto é profético de Miqueias. Está falando de uma cidade, no contexto lá, está falando, gente. Porque o que aconteceu de fato aqui? Estavam presos, seriam libertos, o povo de Israel. Então, o texto de Miqueias aqui está falando dessa libertação. Mas também está fazendo uma profecia, é uma profecia para além do contexto histórico. É isso que nós estamos aprendendo aqui. É um texto que nós falamos messiânico. O que desce dos céus é a Nova Jerusalém, a cidade perfeita. E aqui, a cidade perfeita, o texto diz que é uma noiva enfeitada para o seu noivo. Quem que é a noiva de Cristo? É a igreja. Nós, como povo de Deus, somos essa cidade, a habitação do Senhor. E Deus está no meio do seu povo. Somos sua igreja, sua noiva adornada para encontrar com o Messias em sua volta. Essa é a grande mensagem de Miqueias, do capítulo 1 ao capítulo 5. A segunda parte, do versículo 6 a 8, vai falar da restauração. Olha comigo aí, do versículo 6 a 8. Perceba que a ênfase de Miqueias continua sendo a restauração. É claro que o texto também fala da restauração de Judá após o cativeiro. O povo estava no exílio e Deus promete trazê-lo de volta. Mas essa promessa também revela aquilo que Deus faz com todo o seu povo em todas as suas épocas. O Senhor estabelece a sua aliança, a gente percebe isso. O Senhor, com todo o seu povo, mostra a consequência dos pecados. Se o povo cometer pecado, terá consequências. Se o povo desobedecer ao Senhor, terá consequências. Sempre foi assim, em todas as épocas. Mas também, embora esse povo ele possa errar e possa pecar, Deus para esse povo revela uma restauração. Se esse povo erra, mas se arrepende e ama o Senhor, Deus tem para esse povo restauração. E essa, irmãos, essa dinâmica é a dinâmica do reino de Deus. Desde Adão até hoje, até os últimos tempos. O povo erra, mas esse povo que erra, que pertence ao Senhor, Deus tem restauração para esse povo. Deus tem perdão para esse povo. É isso que nós estamos vendo aqui. E quem é o restaurador, gente? O versículo 6 vai falar: naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos e os que tinha afligido. Naquele dia, no último dia, e o Senhor dos Exércitos, Ele vai reunir aqueles que tinham dispersado e vai recolher os que foram expulsos e que o próprio Senhor tinha afligido. Olha só que interessante. De novo, profecia para esse tempo aqui. O Senhor está disciplinando essa nação, mas também nosso Senhor continua nos disciplinando hoje, sim ou não? O Senhor continua nos corrigindo hoje. Só que esse mesmo Deus que corrige é o Deus que restaura. O mesmo Deus que disciplina é o Deus que quer nos fazer amadurecer. O mesmo Deus que corrige é o Deus que levanta, Ele quer fazer isso conosco. Vocês que têm filhos aqui, vocês corrigem os seus filhos. Mas vocês querem corrigir, mas vocês não querem que parem da correção, vocês querem restaurar, vocês querem levantar. Sim ou não? É o que Deus faz conosco, como seus filhos, é o que Deus estava fazendo com a nação de Israel, com essa nação que estava vindo para o cativeiro aqui, mas também é o que Deus faz conosco. Foi o próprio Senhor quem permitiu que esse povo foi levado ao cativeiro, mas é o mesmo Senhor quem agora os reúne novamente com poder. O texto está dizendo isso. Eu vou recolher os que foram expulsos e aqueles quem eu afligi. O texto diz, foram expulsos e os que eu tinha afligido. Essa é a dinâmica da redenção, irmãos. O povo que está nas trevas, o povo escolhido dele, que precisa ser alcançado por ele, esse povo é alcançado pela própria mão do Senhor, que permitiu estar neste lugar, que permitiu que esse povo passasse por essa etapa de aflição, de sofrimento. Foi assim lá no Êxodo, foi assim quando Deus, tirou Israel do Egito com sua mão poderosa. Foi assim toda a história da redenção. Olha só, nós éramos alvos da ira de Deus,
mas em Cristo passamos a ser alvo do seu amor. Ele nos reuniu como suas ovelhas, estávamos perdidos, sem pastor, e o Senhor nos reuniu. Por permissão de Deus, estávamos perdidos, mas o Senhor nos reuniu. Portanto, irmãos, é Deus quem restaura. E esse processo de restauração começou quando Ele nos chamou. Né? Você está aqui hoje, você foi escolhido de Deus no ventre da sua mãe. Antes de você nascer, você já era escolhido do Senhor. Né? A gente crê nisso. A escolha do Senhor se manifestou, melhor dizendo, eu quero tentar construir aqui, né? Mas o Senhor já te conhecia, já tinha te escolhido antes de você nascer. Ele já te conhecia, já tinha um plano e propósito para você, mas se cumpriu quando você foi alcançado, você foi chamado pelo Senhor nos últimos dias, hoje. Só que você foi chamado pelo Senhor hoje, o Senhor não decidiu te chamar hoje. Você foi resgatado hoje, o Senhor não decidiu te resgatar hoje. Ele já tinha te escolhido, já tinha um plano para você, já tinha um propósito para você. E em determinado momento da sua vida, esse propósito se cumpriu nesse sentido, né? Que você se arrependeu dos seus pecados, mas Ele já tinha te escolhido antes. Portanto, irmãos, é Deus quem restaura, e esse processo começou quando Ele nos chamou e continua durante toda a nossa caminhada aqui nessa terra. O texto vai mostrar o povo voltando do cativeiro, como eu disse, mas vai apontar para algo maior, porque observe o versículo 7. Dos que cocheiam, farei um remanescente, e dos que foram lançados para longe, uma nação poderosa. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. E não é exatamente isso que Cristo faz hoje. Ele está sentado à destra do Pai, Ele está governando a sua igreja, Ele está preservando a sua igreja, Ele está sustentando a sua igreja, Ele está protegendo a sua igreja. Chama aqueles que estavam como ovelhas desgarradas para anunciar que Ele é o Rei e Ele é o Senhor que governa todas as suas vidas. A gente vive constantemente debaixo desse governo aqui, o governo do Senhor. E olha a recompensa desse povo que vive debaixo desse governo. Versículo 8. A você, ó torre do rebanho, monte de filha de Sião, a você virá sim, virá o primeiro domínio, ó reino da filha de Jerusalém. Então ele está falando aqui do seu povo como rebanho. E quem usa essa linguagem do povo como rebanho é o próprio Jesus. Ele afirma que nós somos a sua ovelha. Ele afirma que nós somos a sua ovelha. Ele afirma que Ele é o nosso bom pastor. Em João, capítulo 10, no versículo 14, versículo 27, ele fala: eu sou o bom pastor, o pastor dá a vida pelas suas ovelhas, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então, é isso. E lembrando aqui da ênfase de todo o livro de Miqueias, os sacerdotes, né, da época aqui, os governantes, estavam com o coração voltado para as riquezas. Por isso que veio a disciplina do Senhor para esta nação. Os sacerdotes da época aqui, os governantes, estavam com o coração voltado para a glória dessa terra. E aí Miqueias aponta para um outro reino aqui. Ele aponta para um reino que as riquezas seriam celestiais. Mostra aqui que Cristo ele é suficiente. Mostra aqui aquilo que já possuímos em Jesus, que é uma recompensa eterna. É isso que Miqueias está provando aqui. Está mostrando para nós. A você, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a você virá sim, virá o primeiro domínio, ó reino da filha de Jerusalém. É interessante, irmãos, que olhando para esse texto, esses versículos, eles poderiam e deveriam orientar muito a nossa maneira de viver aqui.
E por que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente fica focado muito naquilo que nós estamos vendo aqui nessa terra. Muito naquilo que os nossos olhos podem ver. A gente fica focado, né, com os olhos enterrados somente naquilo que os nossos olhos conseguem enxergar. Na nossa vida, somente aqui. Na situação do nosso país, somente aqui. Da nossa situação, da nossa condição, da condição do mundo. E se a gente olhar somente para a situação desse mundo e colocar a nossa esperança em Cristo somente nessa terra aqui, como diz o apóstolo Paulo falando sobre a realidade da ressurreição, ele diz assim, ó: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida aqui, somos mais infelizes de todos os homens. Porque há uma vida após essa, há uma ressurreição, há o que nos espera, há um futuro glorioso para a igreja do Senhor. Muitas vezes nós ficamos com os olhos enterrados aqui e nós esquecemos aquilo que já nos foi prometido em Cristo Jesus. Nós estamos aqui confiando em Cristo Jesus e Jesus já nos prometeu que Ele estaria conosco em meias tribulações. Jesus prometeu que Ele tem um propósito na nossa vida em todas as coisas. Jesus nos prometeu que Ele que Ele recompensará o seu povo. Jesus prometeu aqui que também nós podemos passar por situações adversas, mas que Ele nos ensinaria no meio das aflições que nós teríamos nesse mundo. Jesus prometeu que Ele estaria conosco em todos os momentos e mais. Jesus nos promete para a igreja do Senhor que está reunida hoje aqui, na quarta-feira, 8:55, que nós, igreja do Senhor, reinaremos com Ele. Nós reinaremos com Ele. Nós passaremos aqui dessa terra e reinaremos com Cristo. Essa é a realidade da igreja. Então nós vivemos aqui, irmãos, mas vivemos tendo essa convicção, tendo essa certeza. Se minha mente permanece somente ou apenas aqui no reino dessa terra, o resultado é desespero, porque aqui a conta não fecha, irmãos. Aqui a conta não fecha, irmãos. É muita maldade que tem aqui. Maldade produzida pelo pecado, irmãos. Muita maldade. Se a gente ficar com os olhos aqui, a conta não vai fechar. Nós esperamos um reino. Nós esperamos reinar com Cristo. Nós esperamos novo céu e nova terra. Nós acabamos de ler em Apocalipse que nós encontraremos com o nosso noivo. E a terceira parte, já finalizando, vai falar, irmãos, do sofrimento temporário que o povo de Deus passa nessa terra e o triunfo da igreja, do versículo 9 ao 13. E é isso que nós esperamos, irmãos. É a certeza que nós devemos ter, que nenhum sofrimento será comparado, irmãos, com o que nós experimentaremos. Nenhum sofrimento. O que são 80 anos passando uma dificuldade com uma eternidade com o Senhor? Não estou falando que o crente vai passar 80 anos sofrendo nessa terra, não, amém, irmão? Falando se fosse, cara. Eternidade com o Senhor. O Senhor tem para nós aqui nessa terra bênçãos. O Senhor faz milagres aqui nessa terra. O Senhor, Ele nos faz desfrutar das bênçãos aqui nessa terra ainda. O Senhor faz milagres. Mas sofremos aqui também, às vezes, o sofrimento é doloroso por algum motivo. Mas há um triunfo que a igreja experimentará, irmãos. Quem serve a Deus passará por tribulação. Passará por dores profundas. Mas em tudo isso, Deus nunca o abandonará e vai lembrar a sua igreja que ela vai passar por tribulação, mas encontrará descanso onde ela não conseguiu desfrutar ainda nessa terra, um descanso pleno, uma alegria plena. Desfruta aqui, em muitos momentos, mas a plena vai vir no retorno do Senhor. Olha o texto aí. O texto do versículo 9 começa dizendo: agora, por que você está gritando tão alto? Aqui, irmãos, é um grito de desespero porque o povo estava sendo disciplinado. O povo começa a enxergar o juízo que se aproximava aqui, né? E aí, o profeta pergunta: será que você não tem rei? Ou seja, o povo está sendo disciplinado e cadê que não existe um povo para direcionar o Senhor aqui? O povo está perdido. Em outras palavras, é isso. Porque o texto diz no versículo 9: morreram seus conselheiros?
Ou seja, o povo que está aí não tem mais o Senhor, os seus conselheiros que os guiavam nos caminhos do Senhor não tem mais. O povo está entregue. O povo está vivendo dessa forma. Os falsos profetas estão dominando vocês. Morreram seus conselheiros. Né? Como eu disse, irmãos, uma das maiores disciplinas do Senhor é o Senhor nos deixar andar pela nossa própria conta, né? Segundo as nossas próprias paixões, verdade? Seguindo o nosso coração. O homem entregue a sua própria sabedoria, irmãos, é uma tragédia. Quem lembra de Romanos capítulo 1? Né? Romanos capítulo 1, o texto vai dizer que, né, Deus deixou ali, tirou o freio, né? Os homens começaram, né, a andar segundo seus próprios prazeres ali e fizeram coisas absurdas. Verdade? Disciplina do Senhor. Aí o texto, versículo 9. Apoderou-se de você a dor como da mulher que está dando à luz. Olha só que interessante. O sofrimento era tanto aqui que a linguagem aqui, figurada aqui, Miqueias compara, né? Ou usa a figura das dores de um parto, né? Para falar do sofrimento que eles estavam sentindo aqui. O sofrimento de uma mulher dando à luz é quase comparado ao sofrimento de um homem tendo dor de cabeça, dizem os estudiosos. Só que não é possível. Irmãos, observem como a palavra de Deus não nos promete uma vida sem sofrimento. Está falando aqui, o povo de Deus aqui estava sofrendo, estava passando uma situação difícil. A vida cristã, irmãos, pode doer por causa do pecado, né? A vida cristã dói por causa da disciplina, muitas vezes, dói por causa da tribulação. A vida cristã dói por viver num mundo caído. Esse mundo é caído, irmãos. Ontem eu vi, eu vejo várias coisas, né? Mas ontem, como eu vi, eu estava montando essa palavra aqui. Aí quando eu vi isso aqui e fiz essa aplicação, eu falo, esse mundo caído traz dor mesmo. Ontem eu vi uma pessoa que um rapaz estava em um comércio trabalhando com sua filhinha pequenininha e veio um assaltante. 2 assaltantes mirando a arma, e aí o pai com a filhinha só pedindo assim, toma cuidado com minha filha. E os assaltantes assim, mirando o revólver para a menina começou a chorar. Eu falei, gente, eu falei, gente, que é isso? Que mundo que é esse? Como eu em vez de brigar, então Jesus tem que voltar, tipo assim, que mundo que é esse? E a filha querendo proteger o pai ali, chorando, e o pai preocupado com a filha, e os ladrões nem aí. Eu falei, esse mundo caído nos traz dor, irmão, nos traz dor. Mas isso não é o fim, é isso que a palavra de Miqueias está dizendo. Esse não é o fim da igreja. Esse não é o fim do povo de Deus. Dor não é o fim do povo de Deus. Angústia não é o fim para o povo de Deus. Sofrimento não é o fim para o povo de Deus. Tristeza não é o fim para o povo de Deus. É isso, irmãos, que o texto está nos ensinando. Aqui no contexto, o exílio seria extremamente doloroso, mas não seria o fim. Trazendo para a aplicação para a igreja, como que está dizendo também, nós passamos por tribulações e sofrimento, mas não será o fim. Jesus hoje já nos traz livramento, hoje já nos faz desfrutar de uma paz que excede todo o entendimento hoje. Quando Paulo escreveu que desfrutaríamos de uma paz que excede todo o entendimento, ele está falando hoje. Hoje nós podemos orar que em meio à mais severa tribulação, na angústia de alma e ansiedade, eu posso desfrutar de uma paz que excede todo o entendimento. Passando dificuldades, precisando de milagre, eu sei que Jesus está no barco da minha vida. E se Ele quiser, Ele acalma essa tempestade. De dentro e de fora, Ele faz. O nosso Senhor, Ele age. Ou seja, irmãos, a tribulação do povo de Deus não é o fim. O Senhor age hoje. Ele faz hoje. Mas Ele pode deixar a gente passar por um propósito, uma dor, para nos ensinar e agir mais para frente. É assim que Ele faz, irmãos. De toda forma, o povo de Deus, ele nunca vai ficar desamparado. Essa é a certeza, irmãos, que esse livro está nos ensinando. Por isso que o versículo 10 está dizendo, suporte as dores e faça força, filho de Sião. Como a mulher que está dando à luz. Suporte o sofrimento. Se você passar por um sofrimento, irmãos, é passagem. O sofrimento não será eterno para a igreja, para o cristão. E até hoje, quando eu estou dizendo aqui, eu faço aplicação para o futuro, como o texto está nos ensinando, mas também nós podemos fazer aplicação para os dias de hoje. O salmista mesmo diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É a esperança do crente, sempre é a esperança para nós. Não está acabado, por quê?
Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque não está acabando. Eu passei uma dificuldade essa semana, eu passei uma luta essa semana, fui perseguido essa semana, que aflição de alma, mas o meu Senhor vive, eu posso crer no amanhã, amanhã pode ser diferente, amanhã eu posso desfrutar de uma paz, porque Ele está vivo. Ele está vivo, Ele restaura, Ele consola, irmãos. Ele nos faz desfrutar de uma paz que excede sobre entendimento. O nosso Senhor está vivo, Ele habita em nós, irmãos. Irmãos, isso pode mudar a nossa vida em um minuto. Em um minuto. Porque agora, versículo 10. Vocês terão de sair da cidade e morar nos campos. Vocês irão para a Babilônia. E aqui, o profeta volta ao contexto histórico, falando que o povo seria, né? Iria para o exílio, né? E aí o povo sairia de Jerusalém, passaria pela dor do cativeiro, chegaria a Babilônia. E como anunciaram todos os outros profetas, Deus quebrantaria o seu povo. Passaria por esse momento de dificuldade, mas Deus transformaria o coração de muitos ali. Coração de pedra, para transformar em coração de carne. Deus, de alguma forma, humilharia aquele povo, mas preservaria aqueles que eram seus. Aqueles que são seus passam por disciplina, mas Deus preserva ele. Aqueles que são seus passam por dificuldade, mas Deus que sustenta, como a gente viu no início. Deus permite, mas o mesmo Deus que permite seu povo passar por situações, todos nós passamos por situações difíceis na vida, irmão. Mas o mesmo Deus que permitiu, não sei porquê muitas vezes, é o mesmo Deus que sustenta. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, Deus está comigo. É o Deus que permite, Senhor. Por quê? Irmãos, muitas vezes Deus vai falar, e outras não, eu creio. E quando Ele não falar, Ele não vai nos abandonar, Ele vai conosco, nos sustentando, com a graça dEle, que vai nos fortalecendo. Irmãos, só nós, como povo de Deus, desfrutamos disso. O mundo, irmãos, se apoia na sua força, na sua capacidade, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, nós somos fortalecidos por Ele. Ali, porém, versículo 10, vocês são libertos. Ali o Senhor os remirá das mãos dos inimigos. E foi exatamente isso que aconteceu com o povo no exílio. Eles foram libertos. Mas essa também é a maneira como Deus age com sua igreja. É a mão do Senhor que liberta. É a mão do Senhor que cuida da igreja. É a mão do Senhor que muitas vezes pesa a disciplina. É a mesma mão que redime, que restaura, que cuida. Versículo 11. Já vou encerrar. Algumas nações se reuniram contra você, dizendo que Jerusalém seja profanada, que os nossos olhos se deliciam com a ruína de Sião. Aqui, irmãos, Deus está expondo o coração dos povos inimigos. Eles estão dizendo que muitas nações se reunirão contra você, que Jerusalém seja profanada. E, de alguma forma, na sua sabedoria, permite que em todas as épocas pessoas se levantem contra a igreja. Querem ridicularizar a igreja, sim ou não? Querem falar mal da igreja, querem falar mal do povo de Deus. Deus está permitindo isso, irmãos. Lembrando, foi Deus quem levantou os assírios para disciplinar Israel. Foi Deus quem levantou a Babilônia. Ou seja, até as nossas dificuldades não estão fora do propósito do Senhor. Deus está no governo. A gente não está, irmãos, jogado no meio da tempestade, né? Vamos falar assim. A gente não está, né? Visualiza Jesus na tempestade dos seus discípulos. Ei, a gente não está jogado. O povo de Israel está sendo disciplinado. O povo de Deus está sofrendo aqui na situação. Mas Deus ainda continua no controle. Nada acontece fora da soberania de Deus. Deus permite que esses homens manifestem o ódio sobre o seu povo, que é sobre o seu povo, sobre ele. Mas observe o versículo 12. Mas essas nações não conhecem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu plano. Ele as ajuntou como feixes a serem batidos na eira. Olha só, irmãos. Os povos, eles se exaltam. O povo, o mundo, imagina que tem o poder, imagina que detém o controle da história. Não é o seguinte, que a gente vê, irmãos, os governantes da terra, eles acham que o dinheiro compra tudo. Eles acham que eles podem tudo pelo poder que eles têm, pela influência que eles têm. E Deus está deixando, irmãos. Deus está deixando eles abusarem. Eles acham que tem
O profeta diz: essas nações não conhecem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu plano. Ele as ajuntou como feixes a serem batidos na eira. É assim com todos os que se levantam contra Deus e sua igreja e acham que têm o domínio sobre tudo, irmãos. Seja um governo, seja uma ideologia, Deus está observando, irmãos. Seja qualquer poder humano, o destino desse povo, se não se arrepender, já está decretado. O texto diz: ele as ajuntou como feixes a serem batidos na eira. O juízo de Deus, irmãos, é certo. Então nós percebemos que o sofrimento é o que vem antes da alegria da igreja. É o prelúdio, né, como se diz, da igreja, irmãos. É o prelúdio da alegria. Em sofrimento. Pense novamente na figura do parto. Dói muito, né? Deve doer, imagino. Muito sofrimento, mas depois, que alegria. Que alegria, irmãos. Que alegria. É assim a igreja. Passamos por situações difíceis na vida, a gente pode aplicar, mas depois vem a alegria de estar na presença do Senhor, vem a provisão dEle, vem a libertação dEle de algumas circunstâncias que nós passamos aqui e passaremos aqui. É difícil, mas vem, irmãos, vai nascer, essas palavras, vai nascer, a gente vai experimentar, vai chegar amanhã, e além disso, irmãos, vai chegar o novo céu e nova terra. Vai chegar, irmãos, em meio ao sofrimento, irmãos, aqui do povo aqui, o Senhor vai purificando o seu povo, vai removendo a idolatria, né? O cativeiro que eles estavam passando se torna um caminho para o livramento. Olha só, irmãos, o povo foi para o cativeiro, mas o povo indo para o cativeiro, Deus já estava falando que iria libertar esse povo. Olha só que interessante. Olha só, irmão, o sofrimento sendo o caminho para a libertação. Só o Senhor que faz isso, irmãos. E aí, chegando no versículo 13, aí a gente acaba. Levanta-se. A quem está falando, irmãos? Ao seu povo. E comece a debulhar. E debulhar é a figura agrícola, né? É o trabalho da colheita. Levanta e comece a produzir. Ó filha de Sião, porque lhe darei chifres de ferro. Chifre, irmão, é símbolo de força no Antigo Testamento, é força. Símbolo é força. Levante-se. Deus está dizendo que considerar a autoridade a sua igreja. E é isso que Deus faz. É isso que Cristo faz. Cristo, irmãos, Ele tem toda a autoridade e Ele envia a igreja com autoridade para proclamar o Evangelho. Os homens tentam destruir, mas Ele fala que Ele levanta com autoridade. O povo persegue o povo de Deus, mas Deus vai fortalecendo o seu povo, torna a sua igreja firme, inquebrável. E cascos de bronze, diz o texto. Cascos de bronze aqui é uma figura de firmeza, é uma figura de estabilidade. Então o povo de Deus permanece firme, né? Rompendo. A porta do inferno não prevalecerá contra a igreja, porque a palavra de Deus ela é poderosa. Nada impede o avanço do Evangelho, nada impede o povo de Deus crescer. E a palavra continua alcançando as pessoas, aquelas pessoas que estão presas, e vai rompendo o Evangelho. E as riquezas que eles adquiriram serão dedicadas ao Senhor. Olha só, interessante. Versículo 3. Você esmagará muitos povos. A gente vai ver plenamente isso quando Cristo manifestar o seu reino em toda a sua glória, né? Lá no futuro. E as riquezas que eles adquiriram serão dedicadas ao Senhor. Hoje a igreja muitas vezes é desprezada. Nós sabemos, ridicularizada, esse povo é doido, não sabe o que está fazendo, não sei o quê, né? Lunático, é perseguida. Mas nos foi permitido, ou prometido, melhor dizendo, reinar com Cristo. Porque o texto diz: e os bens que eles conquistaram pela força serão consagrados ao Senhor de toda a terra. Depois do juízo, irmãos, sobre as nações, tudo aquilo que pertence aos inimigos passa a pertencer ao Senhor, de alguma forma. Foi isso, por exemplo, que aconteceu lá no Egito, irmãos. Depois das pragas, Deus fez com que Israel saísse levando os despojos dos egípcios. Aconteceu. Assim também acontecerá no triunfo definitivo do reino de Deus. Hoje enfrentamos perseguição, hoje nós podemos ser difamados, mas está reservado para nós uma glória que a gente sequer consegue imaginar. É o que está reservado para nós, irmãos. Por isso que a gente persevera, por isso que a gente continua.
Tem algo, irmãos, que nos mantém de pé, que está dentro de nós. E tem algo que nos espera, que nós podemos ter a certeza, irmãos. E a maior de todas elas é estar com o Senhor para sempre. Nós estamos com o Senhor hoje. Ele habita em nós hoje. Ele nos fortalece hoje. Há uma nova chance para nós amanhã, porque Ele está conosco hoje. O Senhor está com a sua igreja em meio ao sofrimento. Ele promete a sua presença em meio ao sofrimento, nos sustentando. E no final Ele nos garante a vitória, irmãos. Garante a vitória aqui muitas vezes e nos garantirá a vitória certa quando Ele voltar. Irmãos, a vitória é certa. A vitória é certa para nós, como povo de Deus, como igreja do Senhor. Mesmo que os nossos olhos possam enxergar muitas dores aqui, mas tudo está debaixo do controle do Senhor. Ele controla todas as coisas. E a vitória para nós é certa. E aqui nós terminamos o capítulo 4, irmãos, que o Senhor, Ele possa encher o nosso coração de esperança. Esperança nessa vida, no sentido que Ele está conosco, nos sustentando, que toda angústia que nós podemos passar está debaixo do controle do Senhor, que Ele nos sustenta ali e que Ele pode nos libertar ali porque Ele vive, mas também que a nossa mente possa estar fixada de que nós somos de um reino eterno. Ele não acaba aqui. O reino do Senhor foi inaugurado, né? Mas se consumará quando Ele voltar. E nós iremos para um lugar que, de fato, não vai descer mais lágrimas nos nossos olhos de tristeza, né? Não haverá mais angústia. É isso que espera você como povo de Deus, né? E por isso nós permanecemos até esse dia chegar. Ou nós iremos morrer, ou Ele voltará antes, não sei. Mas o fato é que nós estaremos com o Senhor eternamente, nos alegrando, desfrutando dEle, né? Que Ele possa encher o nosso coração de esperança, né? Com essa palavra dessa noite, que nós possamos desfrutar dEle hoje, começar a desfrutar da presença dEle hoje, essa presença que tanto nos sustenta, na certeza que desfrutaremos ainda mais, né? Sem limitação alguma da nossa carne, das tentações, na eternidade com o Senhor. Ele começou a boa obra em nós, Ele vai terminar nos levando para esse lugar. Amém, meus irmãos? Amém. Amém? Querem falar alguma coisa? Se não, vamos orar. Amém? Tem alguém que quer orar por nós? Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.